Vamos falar sobre isso, então, que eu acho que esse é um Fica à assunto bem vontade. importante. O tema do nosso podcast é gestão e governança, né? Então, a gente já avançou com muitas coisas aqui, mas acho que, olhando para o histórico que você trouxe, né? De não haver governança, ou não haver até mesmo o termo, não sei em que momento que ele apareceu, né, no meio da sua trajetória, mas é um termo, todas esses conceitos, essas terminologias, apesar de boa parte do nosso público já atuar com isso intrinsecamente, fazer carreira em cima disso, não é natural para todo mundo, não é natural para todas as empresas, né? Então, pensando na governança em si, né? Por favor, eu queria que você trouxesse aqui para o público como você enxerga o que é a governança e consolidasse tudo isso que você falou agora, né? Quais são os primeiros passos, né? Você tendo essa trajetória de começar a implementar e trazer isso para dentro de casa, quais são os pilares principais para uma empresa que está começando a se preocupar com governança ou as que já têm e que não podem deixar esses pilares de lado? Então, é bom você perguntar isso, Ana, porque às vezes a pessoa acha que governança é só para empresa grande, né? Uhum. Uma empresa pequena, ela já tem 3 princípios da governança que ela tem que implementar. Primeiro, responsabilidade corporativa, é onde o compliance entra. Uhum. Prestação de contas. Ela tem que prestar conta para os órgãos reguladores, seja a Receita Federal ou o próprio CRC, que você tem uma empresa. E a transparência. Né? 3 princípios já estão inerentes a qualquer empresa, por menor que ela seja. Até um MEI. Exatamente. O mínimo que ele tem que fazer. A partir do momento que você cria sócios, investidores, cooperados, aí você começa a pensar na equidade. Aí você já começa a pensar no minoritário e majoritário, que tem todos os direitos. Então, esse é o princípio básico. Uhum. Então, às vezes, falta o entendimento que ele acha que não é para ele. Mas ele tem esses 3 princípios que têm que ser implementados. Começou a empresa agora, ele já tem que prestar atenção na questão societária, contabilidade e tributário. Contratou funcionário, tem CLT. Então você já tem a questão básica de responsabilidade e prestação de contas. Conforme ela vai crescendo, ela vai criando um corpo maior, uma estrutura, e você vai ajustando, porque nada começa tudo certinho. Uhum. Você monta uma empresa, tem uma ideia e vai. E com o passar do tempo você vai entendendo. Eu preciso ter um código. Pô, eu trabalho com empresas agora. Estamos falando de 2022, né? Para ver se é meio atemporal, não vou falar qual mês, tá? Nós estamos falando de 2022. Tem empresa que não tem código de conduta. Uhum. Que é o princípio básico da proteção dela. Não tem políticas básicas, né, internas para poder fazer. Então, vamos fazer o simples primeiro para que isso funcione, né? Porque, eu quero ter uma ISO. O cara não tem base. O Neifer sabe muito bem que chega em algumas empresas e fala assim, bicho, vou ter que reconstruir a sua empresa. Onde eu puxo esse fio, né? Exatamente. Então, às vezes, a questão da governança, e a gente tem um problema sério no Brasil, que as empresas que têm um processo de governança, a nossa governança corporativa ela é vertical. Em que sentido você fala isso? Tem um ou dois que entende e manda em todos os outros. Uhum. Ela deveria ser horizontal. Todo mundo teria que ter um grau de responsabilidade e as decisões colegiadas. É sempre um ou dois que mandam, bem, e o restante acolhe. Por quê? Eu vou ser bem sincero para você. Boa parte das empresas hoje que tem conselho de administração, boa parte dos conselheiros não tem a mínima noção do que é governança, não tem a mínima noção do que o negócio faz. São pessoas que estão lá porque precisa completar um número para compor e não agregam. Então você deveria ter o que no conselho? Alguém que entendesse de contabilidade, finanças, da parte legal, TI. Você não vem conselho. E aqui, quero deixar bem claro para quem está me ouvindo, não importa se seja homem, mulher, gay, LGBT, que mais, não estou preocupado. Quero saber se tem qualificação, capacitação e está preparado para fazer. Acabou. Esse ponto é importante que você está falando, assim, a empresa fazer o básico, né? Eu tenho conhecidos, assim, já ouvi de empresas, já ouvi no mercado, justamente, vou começar a implementar governança corporativa na minha empresa. Estou pensando em montar meu conselho. Não, peraí, né? Como que tá lá o regime trabalhista? Como que tá o atendimento? Como tá as licenças? Como tá a base, né? O mínimo. E a gente fala muito sobre isso, né? Que nem as normas ISO são os requisitos mínimos da temática específica, né? Então, anti-suborno,
o mínimo que você faz para ter lá uma gestão de suborno na sua empresa é justamente ter a ISO 37001. O mínimo que você faz para ter compliance na sua empresa é ter a ISO 37301. E o pessoal esquece de fazer o mínimo e tá pensando lá, vou fazer curso de conselheiro, vou montar meu conselho, vou fazer um comitê de ESG, sendo que a empresa não tem a base, né? Então, porque não tem... Como que eu informo? O que eu tenho visto? A diretoria tem montado o planejamento estratégico, leva para o conselho. Desculpa, está errado. Quem tem que estabelecer a estratégia é o conselho, para que a diretoria execute aquilo e as gerências corram atrás de cumprir aquilo que foi feito e o controle e ver se as pessoas estão fazendo dentro dessa hierarquia. A Roberta Volpato fala muito sobre essa hierarquia da governança. As pessoas não entendem isso. Então, é uma questão de estruturar melhor o processo, sabe? Ter informação, reuniões periódicas. Os conselheiros deveriam participar muito mais do processo. Só para você ter uma noção. Eu participei em junho de implementação de um processo de GRC numa empresa, uma estatal mista. E aí, durante a palestra, eu falei assim, para que serve o conselho? Aí, todo mundo com aquela cara, né, de ué, né? Serve para aconselhar. Por que eu contrato alguém sênior para vir ser conselheiro na minha empresa? Porque ele possa agregar valor ao meu negócio. Não é só para vir aqui comer sanduíche de metro, comer empadinha, tomar suco e vir aqui de vez em quando participar de oba-oba. Não. É para estar mais próximo. É para estar participando. Sabe? Eu chamo você que tem conhecimento de risco, tem conhecimento de contabilidade e TI, vem aqui conversar com os comitês para saber se estão fazendo correto, dá um direcionamento.